paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez nós juntos aqui no programa Caminho. E para o primeiro ponto sobre esse tema, mantendo os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos falar sobre uma situação que todo homem de grande vitória, todo homem que consegue vencer nessa caminhada, consegue vencer a caminhada sobre essa terra, levando a presença do Senhor, caminhando com o Senhor, ele tem que demonstrar perseverança. Para nós conquistarmos os nossos sonhos e os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser perseverante. Tem que ser pessoas que demonstram fortalecimento, que não se abala por nenhuma dificuldade, que não se abala por nenhuma situação, que não se abala nenhuma adversidade dessa terra. Passamos por momentos difíceis e estamos em momentos difíceis do dia de hoje. Como eu falei no programa anterior, momentos que muitas pessoas estão abaixando a cabeça e desistindo dos seus sonhos, desistindo dos sonhos sobre sua vida, sobre a vida que Deus planejou para ti. E vamos falar sobre isso hoje. Uma pessoa para caminhar sobre essa terra e ser uma pessoa vitoriosa, independente dos momentos difíceis, independente das dificuldades, independente das adversidades, para vencer tem que ser perseverante. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Eu vou trazer um pequeno texto a vocês e aí vamos falar sobre esse texto, sobre a perseverança de um homem vitorioso. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse estado e sabendo que estavam nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: quereis ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água se agita me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, deixe outro antes de mim. Jesus lhe disse: levante-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Nesse tema que vamos desenvolver, estava num tanque de Betesda, um tanque onde havia vários enfermos, várias pessoas que perseveraram para a sua vitória, várias pessoas que estavam em perseverança. Mas vamos falar sobre um homem específico, um homem que estava aí 38 anos, perseverava para receber os seus sonhos, perseverava para receber a sua vitória. Estava aí nesse período e lutava por esse período. Vamos ver nesse texto que não tinha ninguém por ele, até Jesus chegar acerca dele. Irmãos, a nossa vida é dessa maneira. Muitas vezes nós lutamos anos e anos e anos para receber a nossa vitória. Mas quem recebe essa vitória? Quem tem essa oportunidade de receber essa vitória? Todos aqueles que perseveram, todos aqueles que lutam, todos aqueles que não desistam. Estamos passando por um momento de pandemia, estamos passando por um momento de muita dificuldade, estamos passando por um momento que muitas pessoas estão enterrando os seus sonhos por uma dificuldade na humanidade, por uma dificuldade que estamos passando, não somente uma pessoa ou uma família, toda a humanidade. E eu tenho percebido que muitas pessoas têm enterrado os seus sonhos, mas não somente os seus sonhos, os sonhos de Deus para a sua vida. Esse homem passou 38 anos com grande dificuldade, 38 anos lutando. Ele não tinha 38 anos, ele estava nesse lugar 38 anos. O que passa que muitas vezes nós, com um pequeno período de luta, ou um pequeno período de privações, nós desistimos. Esse homem esperava em outras pessoas. Esse homem esperava a sua vitória na ajuda de braços de seus amigos, na ajuda de braços de outras pessoas. Creio eu que quando ele começou a passar por esse momento, ele tinha amigos ao lado dele. Mas por 38 anos, ele foi perdendo pessoas ao lado dele, pessoas que poderiam ajudar, pessoas que poderiam levantá-lo e levar ao tanque, porque quando o anjo passava aí e a água se mexia, colocasse ele ao tanque, e assim receberia a sua cura, assim ele receberia o seu sonho, a sua vitória, assim ele recebia a vitória dos seus planos.
Maria esperou 38 anos para que chegasse Jesus, o Filho de Deus, para trazer ele à vitória. Muitas vezes nós queremos e buscamos ajuda em todas as pessoas. Nós queremos que os nossos amigos nos ajudem, os nossos familiares nos ajudem, mas olvidamos que o milagre vem do Senhor. E muitas vezes nós não queremos esperar que Jesus se achegue a nós e traga esse milagre. Muitas vezes nós não colocamos em posição para receber esse milagre. Irmãos, irmãs do Senhor, meus amigos, preste atenção como tu está planejando a sua caminhada. Sejam perseverantes. Eu tiro por base, lendo e conhecendo a palavra do Senhor, e lendo histórias dos nossos avós, histórias antigas. Eram os homens de Deus perseverantes. No nosso país, no Brasil, hoje eu vivo na Espanha, mas vou falar sobre o Brasil. Em nosso país, o Evangelho se caminhava muito erros, caminhava muitos quilômetros para ir à igreja, caminhava largas distâncias para levar a palavra de Deus, sobre bicicletas, sobre cavalos, a pé, com grandes dificuldades, e eram homens perseverantes. Homens que lutavam anos e anos para ter sua casa, anos e anos para ter uma vitória, anos e anos para trazer um crescimento financeiro, um crescimento espiritual sobre a sua família. Lutavam e perseveravam. E a história nos mostra que muitos deles, por perseverar, teve a vitória em suas mãos. Hoje eu vejo uma grande nação, uma grande comunidade evangélica que por pequenas dificuldades desiste de praticar os dons que Deus deu em vossas mãos, praticar e levar os talentos que Deus colocou em vossas mãos. Pessoas que por pequenas dificuldades ou pequenas críticas deixam de fazer e sonhar os sonhos de Deus para as vossas vidas. Temos que despertar. Temos que despertar nesse momento que passamos no dia de hoje, esse alerta que Jesus trouxe sobre as nossas vidas. Temos que despertar e refletir como estamos lidando. Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor e vemos pessoas vitoriosas, foram pessoas que perseveraram nas lutas, que perseveraram nos seus caminhos. Foram pessoas que demonstraram o poder de Deus em vossas mãos por perseverar. Tiveram as vossas vitórias e hoje estão marcadas no livro da palavra de Deus, por perseverar, por acreditar, por sonhar os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Teremos que ser perseverantes, teremos que buscar nos espelhar em Jesus Cristo, mas não somente no Jesus Cristo, mas aqueles homens do passado que levaram a palavra de Deus, que nada tirava a alegria deles, nada tirava o sonho deles, e hoje nós temos uma base cristiana fortalecida, porque homens no passado, mulheres no passado, sonharam e perseveraram em seus sonhos. Refletimos como estamos lidando com isso hoje. De verdade, estamos passando momentos difíceis, e muita gente fala que a igreja nunca passou por momentos tão difíceis como está no dia de hoje. Corrijo a ti. A igreja passou por momentos muito mais difíceis no dia de hoje. Hoje, através das redes sociais, pregamos a palavra. Através de um celular, evangelizamos uma pessoa. Temos carros, ônibus, trem, avião, para nós corrermos todas as nações, levando a palavra do Senhor. Hoje, a proibição do evangelho, a situação que passamos de hoje, é muito mais sensível que antigamente. Reflita, não desiste dos sonhos de Deus. Além da perseverança, temos que buscar um pilar base, um pilar que nos fortalece, um pilar muito importante em nossas vidas. Deixar Deus fazer parte dos nossos sonhos. Eu tenho o costume de falar na DEFAM Madrid, que estamos aí à frente dessa igreja, que antes de nós começarmos a sonhar os nossos sonhos, temos que tirar momentos de nossas vidas para refletir e buscar na presença do Senhor o que Ele tem para nós, qual o sonho de Deus para nós, qual o projeto de Deus para nós.
Vou falar sobre a vida de um homem que durante muito tempo ele buscou sonhar por si só. Ele buscar as suas bênçãos através de suas mãos, nas suas artimanhas, da sua maneira de agir. Buscar as bênçãos sobre a vida dele de qualquer maneira, de uma maneira que ele dava um jeitinho, que buscava uma maneira de conseguir os seus sonhos. Vamos falar sobre a vida de Jacó, um homem que foi marcado por Deus e através dele veio a geração que trouxe bênçãos sobre Israel, as tribos de Israel. Mas antes de ser esse homem abençoado, um homem que Deus trabalhava sobre a vida dele, ele tentou de sua maneira conseguir as suas bênçãos. Um homem que tentou arrancar através de suas mãos as bênçãos sobre a sua vida. Aí chegou um ponto que através de sua articulação, através da maneira dele próprio de sonhar, criou uma dificuldade muito grande sobre a sua vida. Lógico que ele conseguiu ser abençoado por seu pai, ele conseguiu ser abençoado e receber a herança de bênção do seu pai, que era para o seu irmão primogênito. Mas através dessa atitude, através das suas atitudes pessoais, ele teve que sair fugido por medo de morrer através da mão do seu irmão. Ele teve que sair corrido de sua casa, da sua parentela, do seu conforto, sair corrido da presença daquelas pessoas que o amavam, porque ele tentava de sua maneira vencer, de sua maneira de sonhar. Mas podemos ver que um dia, um momento, na tamanha angústia que vivia, tamanha dificuldade que ele vivia, Deus visitou o seu coração, Deus visitou os seus sonhos, e a partir daquele momento, ele começou a viver os sonhos de Deus sobre a vida dele. Mas para isso, ele deixou Deus entrar em sua vida, ele começou a viver os sonhos de Deus a partir daquele momento. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó o seu sonho e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, e não há outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E vemos esse texto, que Jacó estava fugido, mas a partir desse momento, ele começou a sonhar os sonhos de Deus, ele se aproximou de Deus, ele deixou que Deus começasse a trabalhar sobre a sua vida, e a partir desse momento ele começou a sonhar os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Nós vamos ver nos textos, depois, se nós lemos todos os textos, vamos mirar e vamos ver que Jacó deixou Deus trabalhar sobre a sua vida de tal maneira, aonde ele passava, ele era uma pessoa diferente. Nós vamos ver que Jacó deixou Deus trabalhar em seu caráter, deixou Deus trabalhar em sua vida, deixou Deus escolher os seus caminhos. Vamos ver que um homem que fugia por ter escolhido um sonho, por medo, fugia por medo pelas suas escolhas, começou a deixar Deus trabalhar em sua vida de tal maneira que Deus começou a sonhar para os caminhos de Jacó. E Jacó começou a andar nos caminhos retos perante Deus. Vamos ver que Jacó sim passou por algumas dificuldades, algumas lutas, mas porque Deus estava trabalhando em seu caráter. Se passou os anos, se passou o seu tempo, e Deus ainda trabalhando no caráter de Jacó, mas sempre Jacó sendo abençoado por Deus, porque Jacó era um homem perseverante e respeitava as ordenanças de Deus e os caminhos que Deus tinha trilhado para ele. Vamos mirar que muitas vezes Jacó, se não fosse um homem perseverante, se não fosse um homem que acreditava nos sonhos de Deus, desistia na metade do caminho, desistia de caminhar sobre esse sonho. Mas Jacó tinha uma promessa, irmão. Assim como eu e você temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, Jacó tinha essa promessa. Tinha a promessa de Deus, se ele caminhasse perante o Senhor e andasse perante os caminhos que Deus tinha trilhado para ele, teria a vitória, que aquela terra que ele estava pisando seria a terra de sua descendência, seria uma terra que ele praticamente tomaria conta, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste,
Aonde os ventos soprassem, ali estaria a descendência de Jacó. Vamos ver sobre a história de Jacó, que Jacó fez algumas escolhas caminhada para o Senhor. E vamos colocar assim, que as dificuldades tentou tirar Jacó dos caminhos que Deus tinha trilhado para ele. O que passa é que nós não temos isso como uma reflexão sobre as nossas vidas muitas vezes. Assim mesmo sabendo que Deus tem os sonhos dele para nós, e nós caminhamos na presença do Senhor, que nós caminhamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que temos Jesus Cristo nos orientando através do Espírito Santo, que temos Jesus Cristo levando a nós nos caminhos trilhados por Ele. Muitas vezes, por alguma dificuldade, nós saímos do caminho ou desistimos no meio desse caminho e questionamos a Deus por isso, questionamos ao Senhor por isso. Jacó não. Jacó deixou um grande exemplo para nós. Teve dificuldade com seu sogro, teve dificuldade em família, e chegou a um ponto que ele teve tanta dificuldade, e Deus deu ordenança para voltar para a terra do seu pai. E esse mesmo por obediência e com medo todavia, Jacó marchava de volta, porque Deus tinha planejado sobre a vida dele, Deus tinha sonhado sobre a vida dele a vitória, mas a vitória dependia também de Jacó enfrentar os seus medos, enfrentar as suas dificuldades. Jacó passou por um momento que tinha que enfrentar o que ele impedia de verdade a sua caminhada, que eram os seus medos, mas ele vivia o sonho de Deus. Ele vivia os sonhos de Deus para a vida dele e sua descendência. O que passa é que muitas vezes nós olvidamos isso. Irmão, tem uma coisa a falar a ti. Deus tem sonhos sobre a sua vida. Deus não colocou você sobre essa terra e não permitiu que você lutasse até no dia de hoje e caminhasse até o dia de hoje em vão. Deus tem sonhos sobre a sua vida. Deus deu talento, dons sobre a sua vida, em suas mãos. Deus, de verdade, muitas vezes permite que nós passemos por algumas dificuldades para nos preparar, assim como preparou a vida de Jacó, assim como preparou a caminhada de Jacó, porque o que Deus tem para nós é grandioso, são sonhos grandiosos, são sonhos além do alcance de nossas vistas, mas teremos que estar preparados para receber essas bênçãos em nossas mãos. Muitas vezes eu já escutei: pastor, qual que é o meu talento, qual que é o meu dom? Todos nós temos talentos e dons, fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós Deus tem um objetivo sobre as nossas vidas. Basta nós darmos ouvidos, escutarmos e vermos os sonhos de Deus sobre nós. Como eu falei no primeiro tema, se não for perseverante e se não deixar Deus participar dos seus sonhos, as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Teremos que ter reflexão. Jacó passou vários anos sendo preparado para volver e voltar sobre essa terra que ele tinha sonhado, onde que Deus tinha marcado aquele lugar como sendo a terra dos seus filhos. Sim, porque Deus tinha escolhido aquele povo para ser seu. Era o povo escolhido de Deus. E a descendência de Jacó, que seria a descendência que povoaria sobre aquela terra. Lá a promessa de Deus estava sobre a vida de Jacó, o sonho de Deus estava sobre a vida de Jacó. Mas aquele homem precisava ser preparado. E chegou um tempo que Deus tinha que envolver ele e a sua terra, para que o sonho de Deus concretizasse sobre a vida de Jacó. Chegou um ponto de grande medo. Jacó se deparou a um lugar chamado, hoje nós chamamos como Val de Jaboque, um lugar que ele teve que confrontar os seus medos, confrontar a sua dificuldade, e se chegou perto do Senhor, e através da perseverança, lutou com um anjo, e teve as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O que passa, que o dia de hoje, que não queremos lutar, não deixamos Deus sonhar. Fazemos nossos planos, fazemos nossos planejamentos antes de consultar a Deus. E quando chega a tremenda dificuldade, as lutas, aí consultamos o Senhor, aí consultamos o que Deus quer de nós, o que Deus tem planejado para nós. Muitas vezes temos essa falha, só buscamos o Senhor nas dificuldades, assim como Jacó fez. Mas Jacó ouviu o que Deus tinha para a vida dele, e a partir daquele momento ele tomou a decisão
que andaria conforme os sonhos de Deus sobre a vida dele. Quero falar a vocês, deixe Deus estar nos seus sonhos. Sonhe os sonhos de Deus. Perseverança, deixar Deus sonhar por vocês, que Deus participe dos seus sonhos. Outro ponto, jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Jamais. Temos um objetivo sobre essa terra. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, levar a palavra de Deus. Terceiro, ser ferramentas nas mãos do Senhor. Temos que ser ferramentas na mão do Senhor. Vou falar sobre um homem que muitos pregadores usam na sua vida para demonstrar um homem correto e firme na presença de Deus. José. Um homem, assim como adolescente, como criança, Deus já tinha planejado, já tinha trazido sobre ele os sonhos de Deus para a vida dele. Interpretado, invejado. E a partir de novo, por tamanho de inveja dos seus irmãos, começou a passar por dificuldade. Mas José é um exemplo de perseverança. José é um exemplo que deixou Deus sempre sonhar por ele. Mas ele nunca deixou de sonhar. Ele nunca deixou de ser uma pessoa perseverante. Nunca desistiu dos seus sonhos e da promessa de Deus. Um homem pode ser referência para nós por nunca ter deixado as dificuldades e as lutas tirar o foco de sua vida. E o foco que ele tinha era sonhar os sonhos de Deus. Esperar o momento dos sonhos de Deus sobre a sua vida. José, ele teve que ser perseverante. Perseverante na cova, na cisterna. Perseverante na mão daqueles que fizeram ele de escravo, perseverante na praça de escravo, perseverante na casa de Potifar, perseverante na cadeia, na cárcere. Ele teve que ser perseverante em vários momentos de sua vida, e assim ainda continuar sonhando. Nós vamos ver que José nunca desistiu do seu sonho, sempre acreditou nos sonhos de Deus sobre a sua vida. Era um homem fiel, íntegro. Assim mesmo, passando por dificuldades que muitos de nós, eu e você, não conseguimos passar, e ainda com cabeça erguida, demonstrando os sonhos de Deus, com cabeça erguida, demonstrando os planos de Deus sobre a vida dele. Muitos de nós hoje, se passarmos pela primeira dificuldade, já rejeitaríamos os sonhos de Deus, porque é melhor ficar acomodado, é melhor ficar longe das dificuldades, que encarar as dificuldades e ainda sonhar. Estamos num momento que, através do cristianismo, queremos só as bênçãos, mas esquecemos, através das bênçãos, vem também o preparo. Chegou a ser governador, e perseverou na presença do Senhor, sendo governador da maior nação daquele momento, a maior império daquele momento, do Egito. Um homem que sonhou um dia em sua casa, em seu leito, porque Deus colocou sobre a vida dele os seus sonhos. Passou por um processo e chegou a ser governador de uma grande nação, preparado. Imagina se como José ia chegar, se não fosse preparado por Deus, como seria o seu interior, como seria a sua maneira de lidar nas dificuldades. Era um homem já calejado, preparado, ainda jovem, se tornou governador de um grande império. Teve que lidar com várias situações. Teve que lidar com várias dificuldades. Em Gênesis capítulo 45, versículo 15, falamos sobre isso. E eu vou estar lendo com vocês esse texto. Gênesis 45, versículo 15. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse-lhe Faraó a José: diz aos teus irmãos, e fazeis isso,
carregueis vossos animais e parti, e tornai à terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor dessa terra, do Egito, e comereis e o farturar, e comereis a fartura da terra, e a ti, pois, ordenando fazeis isso, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. José, no início de sua vida, como era ainda adolescente para jovem, Deus tinha sonhado que ele reinaria sobre sua família, que ele estaria com um bênção sobre a sua família. Passou-se um grande processo. José passou por grandes lutas. José foi traído. José, de uma maneira, tentaram sacar dele os seus sonhos, mas ele nunca deixou de sonhar os sonhos de Deus. Não desista dos seus sonhos. Irmãos, para concluir esse vídeo de hoje, esse tema de hoje, eu quero falar ao seu coração, quero que você entenda. Essa humanidade pode vir de irmãos, pode vir de algumas situações. Muitos vão querer tirar de sua vida os sonhos de Deus. Irmãos, quero falar ao seu coração para concluir esse texto de hoje, esse tema de hoje. Essa humanidade, irmãos, parentes, não sabemos de onde vai vir um ataque para tentar sacar de nós os sonhos de Deus. Vamos passar por várias dificuldades, porque estamos caminhando sobre uma nação, uma humanidade que não é a nossa nação definitiva. Nós estamos sendo preparados por uma grande nação que ela é celestial. E muitos vão tentar, por inveja, ou ser simplesmente por armadilha de Satanás, muitos vão tentar tirar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Muitos. Assim como passou sobre a vida de José, assim como passou na vida daquele homem que muitos anos, por enfermidade, estavam em 38 anos esperando. Muitos vão tentar, e muitos não vão te ajudar. Bom, quem vai fazer você de vitorioso, e como uma pessoa vitoriosa, não desista, persevere, sonhe os sonhos de Deus, continue marchando. Se nós imaginarmos todos esses homens de Deus tiveram vitória, se tivesse desistido, hoje não estaria relatada as histórias e hoje nós estaríamos falando sobre eles hoje. Mas eles se tornaram história porque sempre foram perseverantes na presença do Senhor. Não desista. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para ti. Os sonhos de Deus é melhor que os seus sonhos. Então deixe Deus trabalhar na sua vida e você sonhe os sonhos do Senhor. Se entregue nas mãos de Deus. Escute o Espírito Santo. Escute os caminhos trilhados por Deus. Você que tem talento, você que tem dons e hoje está sentado nas bancos das igrejas, nas poltronas das igrejas, recorda os sonhos de Deus sobre a sua vida. Levante, sacode a poeira e marche. Faça a obra do Senhor. São os últimos tempos. Tu é ferramenta nas mãos de Deus. É os últimos tempos sobre essa terra. Então faça o que Deus colocou nas suas mãos. Quer ter vitória? Deixe Deus sonhar por ti. E respeite os sonhos de Deus. Cresça na presença do Senhor. Passando por todas as lutas, sempre mirando o Senhor como um foco, um alvo. Essa é a minha palavra sobre a sua vida. Reflita. Reflita. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu declaro e profetizo as bênçãos do Senhor sobre ti. E muito obrigado mais uma vez por estar nos escutando. Mais uma vez eu peço a vocês, participe conosco. Deixe temas, textos, vamos debater juntos. Necessito a ajuda de vocês para que esse programa cresça. Da participação de vocês, como eu falei no início desse programa, seja da maneira que vocês viram esse texto, bom ou ruim, mas participe conosco. Lance temas polêmicos, temas cotidianos. Estamos aqui para debater junto com vocês. Me ajude a levar o Evangelho da Palavra de Deus a todos os cantos dessa terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez,
Sou o pastor Fabrício Belo, pastor da igreja Adefam Madrid, situado na Passeio Olivos, número 83, em Madrid. Estamos a cerca do metro Luceiro ou do metro Extremadura. Seja conosco nos nossos cultos, domingo às 10 da manhã em língua castelhana e às 12 da manhã em língua portuguesa. E que Deus venha trabalhar em sua vida e que nos abençoe grandemente com as bênçãos do Senhor. Muito obrigado pela participação de vocês. Até o próximo programa.